Pai, em nome de Jesus, quero colocar aqui diante da Tua presença. Colocamos agora as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento. Senhor, diante da Tua presença, nós pedimos para que o Senhor, Pai, revele na Tua palavra, Senhor, aquilo que nós precisamos entender, aquilo que nós precisamos nos desligar e a postura que nós devemos tomar diante do Senhor nesse segundo dia de propósito. Nós te louvamos, nós te adoramos, exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Nós pedimos para que o Senhor continue falando conosco. E nesse momento, Pai, o Senhor nos faça, Pai, no nosso coração uma reforma, uma mudança, uma transformação, Pai. Em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, a arrancar todas as máscaras. Nos ajude, Senhor, a arrancar toda influência, Pai, do espírito da Grécia, do Egito, o espírito de religião, de religiosidade, e tudo aquilo, Senhor, que traz a incerteza, tudo aquilo que traz a dúvida, tudo aquilo, Senhor, que quer tomar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te exaltamos em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, as virtudes e o poder do sangue de Jesus. E nós queremos declarar que toda paralisia começa a ser quebrada em nome de Jesus. E nós possamos fluir em tudo o que o Senhor tem, em tudo o que o Senhor deseja para nós, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, revela, Senhor, o profundo, o secreto e o escondido, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos romper, Pai, avançar, em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia, 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 aleluia. Amém, queridos? Amém, estamos aqui para o segundo dia do nosso propósito, o nosso propósito chamado a última trombeta, né? Porque é a última trombeta. Para ressaltar a urgência, irmãos, de nós nos prepararmos. Nós sabemos que o Senhor pode voltar a qualquer momento, pode ser nessa geração, mas pode ser na próxima. Não importa, amados. O importante é nós estarmos prontos. Então nós precisamos entender quais são as questões que nós precisamos colocar em ordem. Nós sabemos que a libertação é o ato de nos expormos ali à palavra e de sermos limpos por ela. Então, quando a palavra ela é exposta e nós somos limpos por ela, ali a cura também. Porque o que é cura, amados? Cura não é apenas eu ressignificar momentos traumáticos, momentos de luta, momentos de dor, momentos aonde nós passamos por situações difíceis. Não, amados. A verdadeira cura, ela acontece quando eu passo a viver de acordo com o que Deus me chamou para viver. Você já passou por algumas situações onde estava difícil, muito difícil, e aí você teve um entendimento do porquê que você passou por aquilo, e veio um alívio no seu coração? Porque vem 10.000 coisas na sua cabeça. Uma delas é de que Deus te abandonou, de que Deus não se importa com você. Mas isso não é verdade, amados. Deus se importa conosco. Muitas vezes
Alguns de nós vamos passar por Deuteronômio capítulo 8. Olha o que fala, irmão. Eu te levei para o deserto, te deixei passar fome, necessidade, para ver o que havia no seu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Então é um teste de resistência, ao mesmo tempo o Senhor arrancando toda a fraqueza de dentro de nós, para que nesses momentos de dificuldade a gente confie só nele. Ontem nós falamos sobre orgulho, né? A raiz ali do orgulho e os frutos do orgulho. Não tem como eu dar um fruto diferente da árvore. E o fruto sempre será o resultado interior daquilo que está acontecendo na árvore. Existe algumas estruturas que o Senhor nos quer ver livres. E hoje eu quero falar um pouco sobre a idolatria. A idolatria, amados. Muitas vezes as pessoas estão acostumados, né, a passar por várias libertações, por várias ministrações, por várias tentativas de ser livre de alguma coisa. Mas, amados, a verdadeira libertação, ela só vai vir no momento em que eu reconhecer quais foram as portas, os níveis de envolvimento, para então quebrar os vínculos com essa situação. Veja bem, amados, a idolatria, o Senhor nos falou para, quando nós vamos ver no Decálogo, quando nós vamos ver nos 10 mandamentos, ele vai falar sobre essa expressão de não ter deuses diante dele. Quando nós vamos ver a palavra deuses na palavra, ali está, você pode literalmente, é um eufemismo, né? Ou seja, uma palavra mais branda, para dizer demônios. Tudo aquilo que não é o verdadeiro Deus é um falso Deus, portanto, um espírito enganador, um espírito maligno, para que se afaste dele. Então, Êxodo capítulo 20, verso 3, não terá outros deuses diante de mim. Deuteronômio capítulo 30, verso 17 a 18, vai falar sobre essa expressão do coração que se desvia para outros deuses, ele se perde. Então, é muito sutil. É uma linha muito fina. Porque nós vamos ver que existem algumas características, existem alguns frutos, né? Lembra? Mateus capítulo 7, verso 20, pelos frutos conhecereis. E quais são os frutos da idolatria? Queridos, a idolatria, ela não se resume à adoração a imagens de escultura. Não. A idolatria, ela se resume a amar qualquer outra coisa acima de Deus. Vamos lá, irmãos, como que se ama a Deus? Escreve aqui ou abra seu microfone e fala aí, na sua opinião, né, no seu entendimento, como que se ama a Deus?
Como se ama a Deus? De cada vez. Como nós podemos amar a Deus? Que jeito que se ama a Deus? É, mandando beijinho pra cima, fazendo coraçãozinho, é falando que ama? Como que se ama a Deus? E o melhor, como se ama a Deus acima de tudo? Já parou pra pensar nisso? Eu amo a Deus obedecendo, conhecendo Ele e obedecendo a Ele. Então não existe outra maneira. Eu preciso entender. Para mim entender qual estrada eu saí, eu preciso entender que estrada é essa. Para mim entender se eu saí do caminho ou se eu estou no caminho, eu preciso entender que estrada é essa, qual o nome da estrada, qual a localização da estrada para que eu possa voltar. Então, eu provo que eu amo a Deus quando eu obedeço a Deus e aquilo que Ele proclama na sua palavra para que eu siga. Ontem eu estava num amigo e cliente, esse amigo e cliente estava fazendo atendimento a ele, né? E ele falando, eu estava ensinando, né? Ele participa ali das aulas de ensino, estava ensinando a questão das bem-aventuranças. Estava ensinando Mateus capítulo 5, 6 e 7, né? Também o Sermão da Montanha. Amados, aquilo ali é muito fácil de falar, muito difícil de viver. Mas se o Senhor falou que é possível viver, então eu quero viver. Eu preciso viver aquilo, porque Ele falou. Inclusive, Ele falou: seja santo como eu sou santo. Se está escrito que se pode ser santo como Ele é santo, então não é aquele negócio de falar, não, mas Deus é Deus, Jesus é Jesus. Tem quem consiga, eu não consigo. Idolatria, amados. Existe um ídolo no seu coração que precisa ser quebrado, precisa ser anulado, precisa ser rompido. Tem outros amores, tem outras coisas que estão gritando mais forte. Você quer ver uma coisa aqui que está sendo uma espécie de ídolo, porque está arrancando o, né, você vê a dinâmica no qual as pessoas se aplicam. Se eu falar para você que você vai ganhar R$ 300 se você acordar agora, andar 5 quilômetros e tá num determinado local, você vai ou não vai? Agora, se falar que você precisa fazer a mesma coisa para você ir orar, para você ter comunhão, para você servir alguém, será que você tem a mesma disposição? Será que eu e você temos a mesma disposição? Porque, irmãos, quando se fala em trabalhar, em não faltar trabalho, eu tenho uma disposição, mas quando eu preciso ir num culto, quando eu preciso celebrar junto com os meus irmãos, eu falo, hoje eu não tô afim não, eu tô com preguicite aguda. Isso pode revelar que Mamon é seu senhor.
e não Jesus. Você tá entendendo, irmão? E tem outro extremo também. Eu posso ser um religioso, eu posso ser um soberbo espiritual. Não sei se você sabe, não sei se você lembra daquela expressão aonde um homem, um fariseu, se eu não me engano, ele estava batendo no peito e falando assim, graças a Deus, porque eu não sou como aquela raça ali, ó. Não sou como aqueles ali. E aí tinha lá um gentil, um publicano, um cara batendo no peito assim, falando, Deus, eu sou pó, eu sou nada. E a palavra fala, quem você acha que saiu justificado daquele lugar? Quem reconheceu a sua pequenez e a sua dependência do Senhor. Eu posso ser alguém que por frequentar a igreja, por ter lido a Bíblia 10 vezes, eu me tornar um orgulhoso, um soberbo espiritual. E sair do trilho também. Entendeu? Então, eu posso ser um avarento. Irmãos, não faz sentido você pagar R$ 300 numa pizza e você não ter a mesma disposição de fazer isso no altar do Senhor. O nome disso chama-se avareza. Também é idolatria. Você comprar um tênis de 400, mas nunca ter feito isso no altar do Senhor. De nunca ter feito isso em favor do órfão, da viúva, do necessitado, aquele que precisa. E nunca ter honrado a sua liderança nesse sentido. De nunca ter honrado o ministério no qual você foi plantado dessa maneira. Então, como se ama a Deus? Atitude. Como se despreza o amor de Deus? Atitude também. A idolatria, ela me torna semelhante àquilo que eu adoro. Vamos abrir lá? Salmos capítulo 115. Ó, Salmo 115, verso 4 a 8, vai falar: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tornem-se semelhantes a eles aqueles que fazem e todos os que neles confiam. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá. Alguém aqui tem dificuldade de entender a palavra? Lê, às vezes, uma, duas, três, quatro vezes, mas não entende? Ou tem muita dificuldade? Às vezes precisa que explique mais de uma vez. É uma dificuldade sua que você tem. Alguém aqui tem essa dificuldade? Talvez você e na sua linhagem, na sua família, houve muito caso de idolatria. Então, é como se espiritualmente nos seus olhos tivesse uma venda espiritual que te impede. Já viu aquela pessoa que você fala, 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 entra no ouvido e sai no outro? Teimosa, muitas vezes porque ela está dentro, espiritualmente, ela está ligada dentro de um contexto de paralisia. Ela não consegue ouvir, ela escuta, mas não ouve. Ela balança a cabeça, mas... Então essas vendas espirituais, elas vão cair hoje, em nome de Jesus. Você já fez aquela pergunta: Deus, eu não consigo ouvir a tua voz, eu não consigo ter revelação, entendimento. Eu tenho aquela visão preto e branco da palavra, não entendo nada.
Então, talvez espiritualmente você esteja ligado dentro desse contexto. O Senhor vai te arrancar hoje, em nome de Jesus. Você crê nisso? De verdade? Então, existem alguns frutos, existem algumas expressões aqui de alguém que está preso dentro dessa fortaleza de religiosidade, dentro dessa fortaleza de idolatria. Então, por exemplo, quando eu sou uma pessoa, né, que ela ama mais a denominação do que o corpo de Cristo, essa pessoa, ela está presa dentro de uma religiosidade. Quando a palavra de Deus tem menos valor do que certas tradições. Exemplo, a pessoa precisa fazer uma correção. Aí a pessoa fala, não, mas no estatuto da igreja tem isso. Não, o nosso jeito aqui é desse jeito, mas vai contra a palavra, amados. O tradicionalismo fala mais alto do que o que está escrito na palavra. Religiosidade. A vontade de ter o seu ministério visto e reconhecido. Por que a pessoa ela tem essa vontade? Existe uma carência, existe uma coisa é você fazer por propósito, você entender que Deus te chamou para aquilo e obedecer. Outra coisa é, não fui nada na vida, não fiz nada na vida, mas o meu ministério precisa dar certo, porque eu preciso ser visto, eu preciso ser reconhecido. Deus vai me honrar, meu nome vai ser soprado. E negócio de nome vai ser soprado. O que eu tenho que fazer? Não preciso me arrepender. Eu preciso fazer algo certo pelos mesmos motivos que Deus quer que eu faça. Um evangelho sem cruz. Irmãos, vou falar, hoje estão pregando por aí um evangelho sem cruz, um evangelho sem dificuldade, um evangelho sem sacrifício. Quando nós vamos ver o culto levítico, quando nós vamos ver a adoração dentro do tabernáculo, sempre começava com um sacrifício. Eu não, eu quero sentar, eu quero assistir culto, eu quero ser um esquentador profissional de banco de igreja. Não, queridos, não existe isso. Então, eu vou ter que ter um nível de sacrifício para ir, um nível de sacrifício para contribuir, eu tenho que ter um nível de sacrifício para orar, para me empenhar. Não existe isso. Entenderam? Muitas vezes o ativismo pode ser uma espécie de idolatria, de religiosidade velada. A ferida, amados, a ferida, a ferida. Vamos lá. Tem pessoas que idolatram a ferida. Idolatram um momento do passado que passou, que foi muito bom, ou idolatram uma pessoa, ou se idolatra. O Senhor nos manda a amarmos Ele de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Quando nós fazemos isso de forma parcial, lembre-se, a obediência parcial é desobediência total. Então, se eu não consigo fazer isso de coração, existem outros deuses, existem outros amores no meu coração.
Portanto, a minha adoração não está sendo em espírito e em verdade, ou seja, no espírito e na verdade, talvez está ligada a vários contextos. Então, quais são as consequências da idolatria segundo a palavra de Deus? A idolatria quebra a comunhão com o Criador. Isaías capítulo 59, verso 2 vai dizer: as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Então o coração fica dividido, fica endurecido, se tornando incapaz de ouvir a voz de Deus. Uma outra consequência é um cativeiro e escravidão. Nós vamos ver Israel, quando adorava ídolos, sempre caía nas mãos do inimigo. Então, a idolatria ela vai abrindo portas espirituais para a opressão, escravidão, espíritos enganadores, vícios, obsessões. Então, o povo era obstinado. Ele, não, vamos adorar outros deuses. E aí, você vê que esse negócio era tão grave que as pessoas elas eram apedrejadas quando o perigo e a consequência de quem se envolvia com a idolatria e começava a chamar os outros era apedrejamento. Forte, irmão. Então, é algo muito grave. E sempre quando a idolatria ela é ativada, a pessoa flui nesse espírito, o que vai acontecer? Opressão espiritual. Antigamente, nos tempos bíblicos, os inimigos eram físicos, agora são espirituais. Você entra numa situação onde Deus fala, você quer adorar outros ídolos? Então adore. Você vê que o pessoal queria comer carne, queria, né, em alguns contextos, o pessoal fala, não, o Egito é melhor, então come carne à vontade, as pessoas comiam carne até morrer. Muitas vezes Deus entregava as pessoas aos seus próprios desejos, porque não queriam mudança, não queriam transformação. Salmo 106, verso 36 e 37 vai dizer: serviram aos ídolos deles, os quais se converteram em laço. Então, qual outra consequência? Maldição e juízo. Idolatria traz maldição sobre as famílias e nações. Então, Êxodo capítulo 20, como eu disse, no verso 5, Deus visita a maldade da idolatria até a terceira, podendo chegar até a quarta geração. E isso pode afetar a saúde, pode afetar as finanças, pode acertar ou afetar os relacionamentos, a pessoa perde a paz. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas com várias expressões de enfermidade. Você vai checar o histórico dela, os níveis de envolvimento dela. Você vai ver duas coisas que são muito comuns. Somente pessoas que têm alguns problemas emocionais graves ou problemas mentais. O contexto de idolatria e feitiçaria na família. Eita, meu irmão, como isso é uma porta, viu? Qual a outra consequência? Substituição da glória de Deus. O maior pecado da idolatria é trocar o Criador pela criação. Romanos capítulo 1, verso 23 e 25 diz que os homens trocaram a glória de Deus. Que é a glória, a voz de Deus, a opinião de Deus, a imagem de Deus, por imagens e por isso caíram em depravação moral. Então isso vai trazendo distorção do caráter e na conduta. Como eu disse ontem, uma mulher que estava possessa ou debaixo da opressão de um espírito de enfermidade, você vê que ela ficava encurvada, porque aquele espírito se parecia daquela maneira, o espírito saiu, ela se endireitou. Torne-se semelhantes a eles. Ó, quando você vê uma mulher com batonzão forte, roupa curta, o decotão, dando em cima dos outros,
O que está por trás ali? O que se vem à mente? Os espíritos de sedução. Faz com que a pessoa se vista de uma maneira, fale de uma maneira sedutora, faça, entendeu? Então, você vai ver, muitas vezes, aquilo que está dentro da pessoa por aquilo que ela veste, a maneira como ela olha, a maneira como ela fala. Já viu aquelas pessoas que só xingam, falam palavrão, geram um ambiente opressivo? Então, não tem como ela produzir um fruto diferente daquilo que está nela. Uma pessoa que só reclama, ela vai atrair espíritos destruidores. Ela vai atrair manifestações que vão substituindo a glória de Deus e ele vai revelando a carne e a vontade do inimigo. E vai substituindo a opinião de Deus. E vai substituindo o caráter de Cristo. Outra coisa, perda de proteção e vitória. Enquanto obedeciam, Israel vencia, mas quando idolatravam eram derrotados. Josué capítulo 7, nós vamos ver Acã, o ato de idolatria que trouxe derrota para toda a nação. A idolatria tira a cobertura espiritual do Senhor. É forte, é forte. Nós perdemos essa blindagem. O que mais? Morte espiritual e condenação. A idolatria é considerada adultério espiritual. Quem persiste nela, rejeitando a Deus, perde a vida eterna. Você vai ver. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Os idólatras terão a parte no lago de fogo. Então, a idolatria, ela não é apenas adorar a imagem, mas talvez é adorar a sua própria imagem, talvez é adorar o dinheiro mais do que a ele. É tudo que compete o seu amor. Não, nós temos que ser inteiro, nós temos que ser totalmente dele. Tem como eu ser 90% fiel à minha esposa e 10% não? Não, mas eu preciso ser totalmente dela, da minha esposa. Eu preciso ser fiel completamente. Então, a idolatria, ela atrai maldição, derrota, escravidão espiritual, engano, perda da bênção e juízo eterno. Exatamente. Vamos ver o exemplo de Saul. Nós temos aí Acã, como exemplo. Nós temos aí Saul. Nós vamos ver o exemplo de Salmos capítulo 115. Então, nós temos que entender. Nós temos que nos desligar de tudo isso. Amém? Aleluia. Alguém quer compartilhar algo? Amém. Vamos orar? Como é que eu mudo isso, pastor? Fiz parte de uma família muito idólatra. Eu sempre fui muito idólatra. Trazendo essa conexão que o senhor está falando aí, eu sou idólatra. Eu entendo. Amém? Eu preciso consertar isso. Aleluia.
Vamos orar? Fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu venho diante da tua presença e eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai. Somente eu e os meus familiares é que pecamos contra o Senhor. E eu quero lhe pedir perdão. Quero lhe pedir perdão por toda idolatria. E eu quero quebrar agora toda manifestação da fortaleza da religiosidade. Eu renuncio e confesso o pecado de ser exército denominacional e de ser um povo que ama mais a denominação do que o corpo de Cristo. Por gerar um falso amor pela denominação e não o amor por Cristo e seu corpo. Pelo denominacionalismo evangélico como a Torre de Babel e o interesse do homem acima de Deus. Por viver debaixo de juízo e confusão. Repita comigo. Senhor, eu peço perdão por todo o tradicionalismo e pela palavra de Deus, muitas vezes tendo menos valor do que certas tradições. Perdão, Senhor, pela vontade de sempre ter meu ministério, visto e reconhecido. Senhor, perdão. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelos fundamentos denominacionais, pelas doutrinas de homens, leis e espírito que constrói bezerros de ouro com os valores recolhidos do povo, tanto materiais quanto espirituais, são os chamados e os dons. Pelos pastores que trazem ou que fazem negócio com a obra da cruz em benefício próprio, em troca de um evangelho falso dado pelo espírito religioso. Pelas alianças denominacionais contrárias àquilo que o Senhor determinou. Por me mover sem autoridade e sem a revelação de Cristo, por ter me associado a lugares assim. Senhor, pela semente contaminada do Evangelho, de me fundamentar apenas na capacidade teológica, ensino humano e na sabedoria humana. Por permitir que líderes despreparados fossem colocados sobre minha vida, sem a vida de Deus, que não eram idôneos, que esgotam o povo, que semeiam sonhos fantasiosos, que não saíram do coração de Deus, que não se realizam, que trazem frustração, e por não ensinar ao rebanho que o Senhor é o seu provedor, o seu mantenedor, o seu fundamento. Perdão, Senhor, por me apoiar na capacidade humana e não na dependência do teu Espírito. Perdão, Senhor. Pela comemoração das datas impostas por Roma, por imitar Roma, o falso brilho gerando engano nas ovelhas. Com o Dia das Mães, com o Dia dos Pais, com o Dia dos Namorados, com várias comemorações. Pela falsa cobertura, sem oração, pastoreio, pelas colunas enferrujadas, pela mediocridade, pela falta de revelação da vida de Deus. Em nome de Jesus.
Senhor, eu renuncio e rejeito toda expressão espiritual. E eu renuncio agora. E declaro que seja agora quebrada toda semelhança e todos os ídolos e toda confiança nele seja quebrada. Eu me desligo da religiosidade da feitiçaria. Eu renuncio a todas as simpatias que fizeram ou que mandei fazer, para mim ou para outras pessoas. E me desligo espiritualmente, em nome de Jesus, de todos os seus efeitos. Declaro que são quebrados agora todos os direitos de Satanás e seus demônios sobre a minha vida em decorrência desses pecados. Eu renuncio todos os benzimentos que recebi, que fizeram ou que levei pessoas a receberem, por todos os pactos com a miséria, com os espíritos de vício, com os espíritos de enfermidade, com os espíritos de miséria, com as linhagens de sepultura e destruição. Eu peço perdão por todos os pactos estabelecidos em nome de Jesus e quebro, em nome de Jesus, todos os pactos feitos por mim e pelos meus antepassados. E me desligo e rompo agora qualquer relacionamento com entidades, demônios envolvidos, quebrando, portanto, todo o direito legal de Satanás e seus demônios na minha vida, em nome de Jesus. Eu renuncio todos os amuletos, patuás, talismãs que possuí ou possuo, ferraduras, pé de coelho, trevo de 4 folhas, santinhos, crucifixos, búzios, sementes de jeriquiti, suástica, estrela do mar, cavalos marinhos, caramujos, conchas, âncoras que foram usados com poderes místicos. Eu renuncio também a escaravelos, cruz de caravaca, pembas, penas, todas as vezes que eu usei objetos, Buda ou pirâmide, coruja, morcego, yin yang, cristais, flor de lótus, cruz ansata e qualquer objeto com o fim de dar sorte ou me livrar de qualquer mal. Eu me desligo agora, Senhor, dessas práticas. Eu me desligo agora, Senhor, desses efeitos espirituais e de todo espírito maligno por trás disso. Senhor, me perdoa. Peço perdão, Senhor, todas as vezes que eu fui obstinado, me envolvi com horóscopo, leitura de mão, leitura de cartas, tarô, búzio, bola de cristal, mapa astral, bacia d'água, hidromancia, leitura de nuvens, numerologia, e me arrependo e peço perdão em nome de Jesus. Senhor, eu me desligo agora de todo efeito espiritual, todo vínculo com essas entidades, com esses demônios, com essas práticas. Seja quebrado agora em nome de Jesus, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Eu recebo o perdão agora. Quebra agora, Senhor, toda maldição, eu lhe peço. Toda cegueira espiritual. Coloca a mão sobre os seus olhos. Papai, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda cegueira espiritual. Que eu possa enxergar e entender a palavra. Eu arranco agora toda venda espiritual nos meus olhos, na minha mente. Agora seja arrancado em nome de Jesus. Tudo que o Senhor não plantou seja arrancado desde a raiz. Desde a raiz. Perdão, papai. Perdão, pai, por todas as práticas, por todos os meios de adivinhações, por todos os lugares que são adoração. Eu tiro meu nome agora de Aparecida do Norte, Palmelo, Trindade, Abadiânia, Bahia, Juazeiro e outros lugares e outros motivos, em nome de Jesus.
Senhor, eu renuncio agora às atitudes e toda ligação com alcoolismo, drogas, pornografia, toda perversão sexual, toda compulsão a remédio, toda gula, toda enfermidade, dor de cabeça constantes, alergia, desmaio, convulsões, dores de estômago, insônia, problemas de útero, sonolência, problemas nos rins e nas vias urinárias, peso na coluna, pontadas no corpo, dores na coluna, dor de ouvido, falta de ar, queimação nas pernas, dormência em partes do corpo, epilepsia, disritmia, alterações de visão, todas as escamas, e toda expressão de luzia seja quebrada agora. Os meus olhos sejam curados, em nome de Jesus. Eu renuncio o nervosismo, a depressão, as dores nos joelhos, no cóccix, o fígado, todos os efeitos da AIDS, câncer, lepra, dores nas juntas, tremores, estafa, pânico, impressão de inchaço na cabeça, impressão de inchaço no corpo, em nome de Jesus. Senhor, sela a minha mente. Eu renuncio, Senhor, a todas as rezas que fiz. E saio agora de todo loop de repetição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdão, Senhor, por toda idolatria, por todos esses efeitos. Senhor, que esses dias, que no dia de hoje, o Senhor possa trazer à nossa memória quais são as atitudes, os pensamentos, os sinais visíveis na nossa vida e na nossa família dessa situação em nome de Jesus. Quero te agradecer. Amém. Amém. Amém, queridos? Todo mundo bem? Alguém sentiu alguma coisa aí? Tá tranquilo? Tá tudo de boa? Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos sobre as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Venha, Senhor, uma blindagem do Teu Espírito. Senhor, que nós possamos sair de todo o ambiente de guerra que nós entramos. E pedimos, Senhor, para que o Senhor nos lave as nossas armaduras, a nossa vida com o sangue de Jesus. Nós pedimos os despojos, Senhor, limpos e purificados pelo sangue de Jesus. Senhor, continue nos revelando tudo aquilo, Senhor, que destoa e que tira a semelhança com o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Terminamos hoje o nosso segundo dia. Até amanhã, se o Senhor permitir.